Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, da boa nova a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus e sois vós a família universal. Boa noite a todos. Eu queria convidá-los para uma prece. E assim nós vamos cumprimentando os nossos mentores individuais, saudando os nossos companheiros do Grupo Fraternal Francisco de Assis, saudando as fraternidades do espaço e seus veneráveis, saudando nosso patrono Francisco de Assis, cumprimentando Maria de Nazaré, nossa mãe amorosa, pedindo que ela nos leve à presença do nosso Mestre amado, Jesus, para que com ele possamos saudar o nosso Criador e dizer-lhe: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o comandante Edgar Armond, a sua importância para o espiritismo. Edgar Armond nasceu no interior de São Paulo, em 1894. Fez seus estudos no Rio de Janeiro e, voltando para São Paulo, aos 20 anos, ingressou voluntariamente na carreira militar. Isso era 1915. Em 1920, ele já era capitão. Muito organizado, muito proativo. Ele fez uma carreira bastante rápida e as pessoas, os seus superiores, confiavam muito na sua capacidade. Ele participou ativamente dos movimentos revolucionários que houve no Brasil na época. Revolução de 22 e depois, mais tarde, a Revolução de 1932. Mas, paralelamente a isso, ele cursou, a partir de 1923, a Faculdade de Odontologia e Farmácia em São Paulo. E também passou a dar aulas para os oficiais. Além disso, ele foi responsável pela construção do que hoje nós conhecemos como Rodovia dos Tamoios. Dá para ver que os interesses de Edgar Armond eram bastante variados, mas em todos esses interesses havia uma coisa em comum. Ele tinha grande capacidade de organização, grande capacidade de explicar e projetar suas ideias, de materializá-las. Bom, só para termos ideia, ele casou-se muito cedo, casou-se aos 24 anos com Dona Nancy, esposa dele até o final da vida. Tiveram 4 filhos, adotaram mais 2, e Dona Nancy foi sempre um esteio para que ele pudesse escrever seus livros, assumir suas responsabilidades sem maiores preocupações com a família. Ela cuidou da educação dos filhos primorosamente. Bom, como surgiu essa história da estrada? Ele, em 1930, antes de 1932, fez uma viagem com a família para São Sebastião, e essa viagem não dava para ser feita por estrada. Eles pegavam um barco em Santos e iam até São Sebastião com o barco.
Chegando lá, ele viu que a cidade estava muito decadente, as pessoas não tinham recursos, não tinham um hospital, não tinham assistência básica, nada. E ele achou que uma estrada colaboraria para novamente essa cidade se desenvolvesse. E simplesmente tratou de escrever e apresentar um projeto para os seus superiores militares. Esse projeto, depois de bastante confusão, foi aceito e ele, mais uma turma de soldados, começaram a executar o projeto. E foram mais de 8 anos desse projeto, ele foi afastado em alguns momentos, depois foi finalizado por iniciativa particular, mas ele fez questão de alertar os que concluíram essa estrada, que hoje a gente conhece como Rodovia dos Tamoios, que graças ao esforço de muitos soldados é que ela foi construída. Bom, então era um interesse social já desde cedo, mas um interesse que materializava suas ações. Mais para frente, em 1938, ele já tinha conhecimento, já participava de grupos espíritas, ele assistia a reuniões de grupos espíritas, conhecia os grandes espíritas de São Paulo, mas ainda não era comprometido com a religião. Seu filho Ismael conta que um certo dia ele foi avisado por um senhor que já tinha trabalhado na casa dele, com eles, e que era médium, que ele sofreria um acidente. Ele não dá muita importância, mas não é que ele sofre mesmo. E nesse acidente ele se machuca bem, machuca os joelhos e precisa pedir um afastamento da sua carreira militar. Enquanto ele está hospitalizado, esse senhor volta ao hospital e diz para ele que esse acidente é para que ele pudesse assumir sua carreira na doutrina espírita, seus compromissos com a doutrina espírita. E realmente ele termina tendo que se afastar da vida militar, se aprofunda nos estudos sobre o espiritismo e vai melhorando. Um dia, passando pelo centro da cidade, ele passa na rua Maria Paula, vê uma placa ali sobre as novas instalações da Federação Espírita de São Paulo, entra, é muito bem recebido pelos voluntários lá da época, conversam. Os voluntários se queixam que está difícil de organizar a casa, que eles não sabem muito bem como fazer, e se despede e volta na semana seguinte com um plano de organização e oferece para casa, para a Federação Espírita de São Paulo. E alguns dias depois, ele é convocado, recebe uma carta convocando-o para assumir a Secretaria-Geral da Federação Espírita de São Paulo, pelo recém-assumido presidente, e ele aceita. Isso 1939, 1940, e ele, com o seu grande senso de organização, de visão, de ideias do que poderia ser feito para melhorar, começou a colocar em prática esses projetos. Ele reuniu um grupo de médiuns, que foi chamado Grupo Razin, que sempre lhes dava orientações sobre os projetos, para que eles tivessem também uma certificação, um aval, se o que eles estavam fazendo era o que interessava ao plano espiritual. E numa dessas reuniões foi-lhe dito que ele deveria ser responsável pela divulgação do espiritismo evangélico. Não mais aquele espiritismo simplesmente de reuniões onde se recebiam mensagens, onde havia doutrinação de espíritos, mas principalmente um espiritismo onde as pessoas pudessem se transformar, pudessem vivenciar o Evangelho do Cristo.
E isso foi dito nessas reuniões por ninguém mais do que Ismael, considerado o nosso anjo tutelar do Brasil, o espírito responsável pela divulgação das mensagens do nosso mestre amado, Jesus. E desde então, ele começou a elaborar o que seria esse plano de estudos, porque precisaríamos estudar melhor e viver o Evangelho. E ao longo de 10 anos ele conseguiu montar e elaborar o que veio a ser a Escola de Aprendizes do Evangelho. Qual era o objetivo? Não apenas ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mas sim vivenciar os ensinamentos do Mestre, através da nossa transformação interior. Não bastava apenas que nós soubéssemos o Evangelho de cor, soubéssemos a resposta à pergunta 721 do Livro dos Espíritos, mas que nós vivenciássemos os ensinamentos de Jesus, através da nossa transformação interior, através da nossa melhoria moral, ética. E por isso a Escola de Aprendizes de Evangélico é considerada uma escola iniciática, porque as escolas iniciáticas são essas que, através da disciplina e do autoconhecimento, tornam o ser humano mais elevado no sentido de moral, no sentido espiritual. E esse é o objetivo das escolas, ajudar a divulgar um espiritismo transformador, um espiritismo que faça-nos vivenciar o bem, não apenas tê-lo nos nossos registros intelectuais. E demorou para que a primeira turma se materializasse. Foi apenas em 1950 que aparece a primeira turma de aprendizes do Evangelho na Federação Espírita de São Paulo. E eram encontros felicíssimos que nos são narrados. No início eram salas enormes de 300, 400 alunos que assistiam palestras dos melhores, dos mais preparados professores espíritas, palestristas espíritas da época. E essas turmas foram se formando, e para acolhê-las no final surgiu a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, aqui representada na Terra, representada de uma fraternidade espiritual, e para que após o término das escolas essas pessoas continuassem firmes nos seus propósitos de renovação interior, de reforma íntima. E essas escolas deram muitos frutos, muitas pessoas surgiram dessas escolas e abriram novos grupos, e dessa forma foi se espalhando esse estudo metódico do Evangelho, do Espiritismo. Edgar Armond também foi responsável pela sistematização dos passes, para que tivesse uma organização das pessoas que fossem aos grupos espíritas receber tratamento espiritual de uma forma bastante coletiva, porque antes não dava, eram poucas as pessoas que podiam ser atendidas pela equipe de médiuns e muita gente saía frustrado. Então, com os passes, a coisa ficou mais organizada, foi possível que mais pessoas fossem atendidas por vez. E ele também deu muita importância à renovação espiritual do médium e da importância da sua disciplina, dos seus bons hábitos, dos lugares que frequentasse, dos amigos que tivesse, para que, de certa forma, eles tivessem bastante certeza da pureza das mensagens que recebiam. Então vamos ver, os passes organizados, os médiuns educados, estudados para que prestassem um melhor serviço à doutrina, um espiritismo que não fosse só assistencialista, nem só de efeitos físicos, mas um espiritismo que pudesse ser seguido por qualquer pessoa através das escolas,
Só isso foi um fruto maravilhoso desses 10 anos de serviço, de empenho do seu trabalho na Federação Espírita de São Paulo. Além disso, esses novos alunos formados nas escolas vinham cheios de ideia. Por exemplo, foi um grupo de alunos da 7ª turma que criou, implantou no Brasil o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, Edgar Armon apoiou fortemente que esse trabalho, que tem origem em outro país, viesse para o Brasil e veio através desses ex-alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho. E é um trabalho tão valoroso, surgiu por volta de 1961. E até hoje nós sabemos a importância que há nesse trabalho voluntário. Ele seguiu com sua colaboração na federação até mais ou menos 1967. Nessa época ele se afastou dos trabalhos lá diretamente por conta de saúde. Ele tinha um câncer de bexiga e continuou escrevendo seus artigos para a revista da federação, mas já mais cansadinho, mais em casa. Continuou escrevendo seus livros, fazendo revisão de outros livros que havia escrito e sempre disponível a todos que o procurassem. E foi o que aconteceu. Em mais ou menos 73, um outro grupo de dirigentes de casas espíritas o procurou, querendo continuar o trabalho de expansão das escolas, e a partir disso foi criada a Aliança Espírita Evangélica, e Edgar Armon sempre apoiando esses trabalhos. E hoje em dia a Aliança Espírita Evangélica congrega mais de 200 grupos. Ou seja, se nós olharmos a grandiosidade desse trabalho iniciado por Armon, com o apoio da espiritualidade, com o apoio de Ismael, nós vamos entender a importância dessa personalidade focada, que não via dificuldade, que era para construir estrada, vamos construir, que sejam estradas na mata ou estrada nas mentes das pessoas, e vamos trabalhar que a coisa vai dar certo. Então, sempre essa força de ver a realização dos seus trabalhos, seus não, de todos, né? É a coisa mais importante que eu acho que o exemplo de Edgar Armon nos deixa. Primeiro, a vivência do espiritismo cristão, a vivência do evangelho. Não basta saber, é preciso vivenciar as lições do mestre e a capacidade de organizar e de colocar em prática aquilo que nós consideramos importante. Sempre acreditar que somos auxiliados. Ele sabia que ele tinha o auxílio de muitas fraternidades no espaço para que ele fizesse seu trabalho. Ele nunca se sentiu só, sempre apoiado pelo plano maior. E esse eu acho que é o exemplo que fica para cada um de nós, que graças a esse empenho de Edgar Armon, sempre conectado com a espiritualidade maior, é que hoje nós estamos aqui, fazendo a cada dia o nosso trabalho de reforma íntima, buscando cada vez mais vivenciar o Evangelho do nosso Mestre Jesus e seguir os seus passos, dando o nosso exemplo de transformação. E é isso aí, que nós possamos cada vez mais nos alinharmos com o Mestre, com os mestres, que assim seja. E assim, agradecidos, nós vamos oferecendo as nossas vibrações de amor, pelo bem universal, pela paz no nosso planeta Terra, pela iluminação de cada governante, de cada administrador, pela paz em cada coração, pela força para todos aqueles que seguem firmes,
transformando o mundo neste momento de pandemia, através de suas orações, de seu trabalho incessante. E nós vamos vibrando também por todos aqueles que se encontram em hospitais, em presídios, por aqueles que se encontram em regiões de trevas. Vamos vibrando por todas aquelas casas que abrigam, que acolhem, que assistem. Vamos vibrando por todos os lares, para que a luz do Mestre se instale em cada um deles. Vamos vibrando por aquelas pessoas que se consideram sem um lar. Vamos vibrando por todos aqueles que se achem esquecidos, que sabemos que não são. Vamos vibrando pelos nossos conhecidos, parentes, vizinhos, pelos nossos queridos e pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E assim, mais uma vez, nós agradecemos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal. Que assim seja. E assim, desejo a todos uma boa semana. Que o Mestre nos inspire nos nossos pensamentos e ações. Graças a Deus. Alma querida, imaculada, doce a sentir seu sublime amor, modificando nossa conduta no santuário do coração. Sua humildade é melodia que até as pombas fazem canção. Suave mensagem de esperança, de ternura.